Paz, queridos, eu sou o irmão Wilton e, como tinha falado com vocês na semana passada, estaria gravando uma série de vídeos semanalmente para que sirva para a sua edificação, para que Deus possa estar falando com você, possa estar tratando com você, qualquer que seja o momento da vida da sua família que você esteja passando. Nesse momento tem uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua família nesse momento. O livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o profeta, ele narra, ele escreve a seguinte palavra: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. O contexto em que o profeta Jeremias ele escreve esta palavra, esta profecia, a nação de Israel ela estava dentro de um contexto que tinha passado por um período de exílio. O rei Nabucodonosor ele ataca a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, e leva o povo cativo para a Babilônia. E por um decorrer de 70 anos, a nação de Israel ela fica subjugada, ela fica escrava do rei Nabucodonosor, e a maioria da sua população é levada cativa para a Babilônia. E poucos são os que ficam em Jerusalém, poucos são os que ficam em Israel, porque a cidade tinha ficado praticamente em ruínas. O templo que outrora foi construído por Salomão, ele tinha sido destruído. Os muros da cidade, que era uma fortaleza, tinham sido queimados e tinham vindo abaixo. Os portões, que eram todos de madeira, estavam todos queimados e todos destruídos. Dentro desse contexto, o profeta que tinha ficado em Jerusalém, que tinha ficado junto com a minoria, que era o Reino do Sul, e ele dá esta palavra. Muitos do que ficavam não acreditavam que Jerusalém seria reconstruída, muitos do que ficavam não acreditavam que o templo seria reerguido, muitos do que ficavam não acreditavam que os portões seriam recolocados no local, que seria reformada aquela cidade e que Deus tinha algo grande a fazer naquela cidade, naquele templo, e eles não acreditavam mais. Tanto que em Salmos diz que muitos penduravam os seus instrumentos e andavam cabisbaixo porque já não acreditavam no milagre, já não acreditavam numa resposta, já não acreditavam numa solução de Deus. Jeremias ele era contemporâneo de Daniel, que junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes que eles receberam na Babilônia, outrora o seu nome era Azarias, Misael e Ananias, Daniel recebe o nome de Beltesazar. Eles vão para a Babilônia, eles vão para servir o rei e vão para ficar no palácio. E muitos estão lá na Babilônia, mas muitos não passaram pelo contexto da guerra. Muitos não passaram pelo aquele período de exílio. Muitos, no decorrer de 70 anos, nasceram tanto em Jerusalém, nasceram tanto em Israel, quanto nasceram na Babilônia. Nasceram numa terra estrangeira e não conhecia ou não tinham conhecimento desse período, deste fato histórico, a não ser que os seus pais passavam isso para os seus filhos, para que eles ficassem sabendo. Então, esse era o contexto, e aí vem uma palavra de Deus, uma palavra através do profeta Jeremias. Pois eu sei os planos que tenho para vós. Muitas das vezes a gente se encontra dentro desse contexto. Talvez a gente está num contexto em que estamos no meio a um caos, estamos no meio de uma crise financeira, estamos no meio em que a gente acha que não tem solução, que já não tem mais jeito, que não vai haver mais paz, que Deus já não vai mais atender a aquilo que a gente está necessitando. Talvez a sua família esteja num caos, talvez o seu emprego, a sua vida financeira esteja num caos, mas Deus está olhando para você nesse momento e está dizendo: eu sei os planos que tenho para vós.
Deus, Ele pensa em você, Deus está vendo você e Deus está te contemplando neste momento. A segunda palavra é: os meus planos, diz o Senhor, são planos de paz. Enquanto eles tinham vivido um contexto de guerra, enquanto eles tinham vivido um contexto de turbulência, enquanto eles tinham vivido um contexto de destruição, Deus agora dá uma palavra: os meus planos agora para Jerusalém, o meu plano agora para Israel, o meu plano agora para o meu povo, o meu plano agora para os meus filhos, o meu plano agora para toda esta nação é um plano de paz. Então talvez agora a palavra de Deus é: Deus quer te dar paz, Deus quer te dar tranquilidade, Deus quer te dar nesse momento um momento em que você pode descansar, como diz lá no livro de Salmo: descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Segundo, ele diz: e não, os meus planos são de paz e não de mal. Deus não tem nada de mal para nós, Deus só tem coisa de bom. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Terceiro lugar, Deus diz: para vos dar esperança. Então aquele povo que já estava sem esperança, talvez já não acreditava mais que iriam regressar para a sua terra, que já não iria mais regressar para a sua nação, já não iria regressar mais para Jerusalém. Deus diz: olha, eu quero vos dar esperança. Talvez a palavra de Deus agora é para te dar esperança. Esperança para o momento de crise, esperança para a sua família, esperança para a sua vida financeira, esperança para o seu ministério, esperança para a sua vida ministerial, esperança para o momento de caos que talvez você esteja vivendo, talvez até um caos ou guerra interior com você mesmo. Em quarto lugar, Deus diz: e eu quero te dar um futuro. Talvez você ache que você já não tem mais futuro, que você já não tem mais expectativa, que não tem mais nada para acontecer com você, mas Deus diz: eu quero te dar um futuro. Se formos pensar em Jerusalém, Jerusalém a princípio o seu nome era Salém, cidade de paz. E lá atrás, quando Davi ele assume o seu reinado, uma das preocupações e da estratégia de Davi era que ele construísse a sua casa, em que ele estivesse num local onde fosse seguro, onde fosse um local onde ele não tivesse problema com os seus inimigos. Então ele toma a cidade de Salém, ele vai à batalha, conquista aquela cidade, muda o seu nome para Jerusalém, e segundo os historiadores, aquela cidade ela ficava entre as montanhas, ela ficava num local de difícil acesso, e ele constrói muros em volta daquela cidade, ele edifica aquela cidade, constrói portões fortes para aquela cidade. Ele praticamente faz de Jerusalém uma fortaleza, e todos que viviam em Jerusalém se sentiam seguros. E nesse momento em que Jerusalém estava destruída, estava todo queimado, seus muros, eles já não acreditavam nisso, mas Deus, ele escreve, dando uma palavra profética para que eles agora tenham um futuro. Dentro do contexto, Jeremias ele é contemporâneo também do profeta Ezequiel. E nós vamos ver que mais à frente, Deus levanta Neemias, que ele está ali como um mordomo, como um copeiro do rei. Ele praticamente atende, ele serve ao rei Artaxerxes, e em um dado momento ele recebe notícias do seu povo, notícia daqueles que vinham de Jerusalém e vão até a cidade onde ele se encontra, e traz uma palavra para ele: olha, os muros estão destruídos, os portões estão queimados, o templo está destruído. E ele chora, ele ora ao Senhor, porque dentro desse contexto Deus diz que iria ouvir
a sua oração, iria ouvir a nossa oração. Então ele ora, pede a Deus forças, solução, e ele chega um dia triste, cabisbaixo, perante a face do rei, e o rei pergunta: o que está acontecendo, Neemias? Porque nenhum dia antes, outrora, este dia, você tem estado cabisbaixo, nem triste diante da minha presença. E ele diz: como posso eu estar alegre, sendo que a cidade dos meus antepassados está destruída? Então ele recebe uma palavra do rei. Quanto tempo você precisa para você reerguer esta cidade? Então ele recebe uma palavra para reedificar a cidade, reedificar os muros, os portões e o templo. Tanto que o profeta Ageu, ele vai dizer: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Ou seja, Deus iria visitar de uma forma especial e sobrenatural aquela nação. Eu quero dizer para você, querido, que o seu estado, nesse momento, depois de Deus agir na sua vida, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério, Deus irá tornar melhor do que o primeiro. Diz a Bíblia que Jó, ele passou por um período de provação e de dificuldade na sua vida, mas diz a Bíblia que quando ele ora em prol dos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó, e diz que o seu estado, ele torna-se 10 melhor do que o primeiro, 2 vezes mais. Deus dá o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Diz que as suas filhas eram as mais bonitas do Oriente. Então, querido, creia na vitória, creia na bênção de Deus, não perca a sua esperança, não creia que tudo está acabado, porque Deus tem vitória, Deus tem propósito nisso, Deus quer lhe atender e Deus tem um futuro de bênção e de alegria para a sua vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus e seja abençoado para a glória de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.